Fala pessoal, assim como eu, você aí também deve estar indignado com a condenação, com o voto que condena a cabeleireira Débora a mais de 14 anos de prisão. É isso mesmo. Alexandre de Moraes, ontem, na data de aniversário do presidente Bolsonaro, votou pela condenação da cabeleireira Débora, mãe de família, esposa, a mais de 14 anos de prisão. Seu crime está com batom em frente ao STF e escreverá as palavras "perdeu Mané", palavras usadas pelo ministro Barroso, que ela pintou ali na estátua. Segundo Alexandre de Moraes, ela participou de uma tentativa de golpe de Estado e uma série de outros crimes mais que ele não pode provar, não houve um julgamento, não está tendo um julgamento justo, obviamente, e a população brasileira assiste atônita toda essa perseguição a um grupo político. Mas eu queria ler para vocês aqui um texto atribuído ao Paulo Briguet, que está aqui circulando nas redes sociais, que ele diz assim: todo aquele que não sente compaixão de Débora é indigno de receber um bom dia. O Brasil inteiro deveria sair às ruas hoje para exigir a libertação de Débora e a punição dos juízes iníquos que a condenaram. Se essa revolta nacional não aconteceu, é porque de alguma maneira nós também somos indignos de receber o nome de cristãos. Seremos cobrados por isso no último tribunal que importa. A prisão de Débora não é apenas um castigo para ela, seus filhos e sua família. É a condenação de todos nós. Se Débora está presa, eu também mereço ser preso. Um dia, quando a justiça vier, a horrível estátua que Débora manchou será destruída, e seus pedaços nunca mais se reconstruirão. Perdão, Débora, fomos indignos de salvá-la. Para os que merecem o inferno, não haverá anistia. É um excelente texto do jornalista paranaense Paulo Briguet, que mexe com o mais profundo sentimento de um pai de família, de um marido, de um ser humano que ainda não tenha se desviado de todos os caminhos morais possíveis. E eu queria lembrar você de alguns episódios da política nacional dos últimos tempos, na última década. Vocês lembram dos Black Blocs no Rio de Janeiro? Aqueles Black Blocs que atearam um artefato explosivo na cabeça de um cinegrafista. Vocês lembram qual foi a condenação deles? Eram 2. Olha só, a condenação desses sujeitos foi de 12 anos. O que explodiu a bomba na cabeça do cinegrafista. O outro que estava envolvido, ele foi absolvido. Vocês lembram da Sininho? Provavelmente devem lembrar também. Ela e mais 22 comparsas, eles, na primeira instância, foram condenados pelos atos violentos cometidos. Inclusive, na investigação, descobriram que este grupo queria incendiar a Câmara Municipal do Rio de Janeiro e, em primeira instância, eles foram condenados de 5 a 7 anos de prisão. Como, no caso desse grupo terrorista de esquerda, eles puderam recorrer, obviamente, seguindo o devido processo legal, na segunda instância, eles foram absolvidos. E dentro desse grupo estavam os assassinos do cinegrafista Santiago. Um deles pegou 12 anos de condenação, de prisão, e o outro foi absolvido. Vejam só vocês. Débora
por estar no 8 de janeiro, lembrando que ela chegou em Brasília no dia 7 e pintou a estátua com os dizeres: perdeu Mané, pegou 14 anos de prisão. Enquanto um assassino, repito, um assassino, ele foi condenado a 12 anos de prisão. Senhoras e senhores, este, infelizmente, é o Brasil. Mais recente, aqui em São Paulo, o tal do Galo de Luta, um militante de extrema esquerda, ateou fogo na estátua do Borba Gato, na zona sul da capital paulista. Ele, ao ser identificado, ao ser preso, julgado, ele foi condenado a 3 anos e 15 dias. E essa pena ela foi transformada em prestação de serviços à comunidade. Vejam vocês, Borba Gato, a imagem dele na zona sul de São Paulo, incendiada por esse grupo terrorista. Os que participaram com ele também foram absolvidos. Incendiou a estátua, tinha postos de gasolina ao lado, colocou toda a segurança, né, dos que passavam ali em risco, fez esse ato, né, criminoso e foi condenado a 3 anos e 15 dias, podendo prestar o serviço comunitário como comutação da sua pena. E nós estamos vendo essa cabeleireira, mãe de 2 crianças, passando por isso. É de revoltar, é de indignar, é de deixar qualquer brasileiro de bem aflito, triste, humilhado. E eu falo aqui como um pai, como marido, falo aqui como deputado. Senhoras e senhores, nós vivemos um regime de exceção. O partido da toga, aquele partido que não teve um único voto do povo brasileiro, ele tenta nos subjugar a todo momento, ele tenta nos fazer desacreditar de todas as instituições da classe política a qual eu pertenço, e com a sua mão forte eles acham que vão nos silenciar, nos aniquilar, nos tirar do jogo político. Olhem o que aconteceu com o deputado federal Daniel Silveira, olhem o que aconteceu com outros parlamentares, mais recentemente com a deputada federal Carla Zambelli. Eles tentam, de todas as maneiras, nos silenciar, nos calar, nos perseguir, nos intimidar para que eles fiquem bem à vontade. Os brasileiros de bem estão enxergando, e essa manobra que eles fazem, toda essa perseguição, é uma reação justamente a esse movimento político genuinamente constituído pelo presidente Bolsonaro, esses sentimentos de patriotismo, de amor ao Brasil, de amor aos nossos símbolos nacionais, de entender um pouco a política, o jogo político, despertou aí milhões de brasileiros e não tem como voltar atrás de tudo isso. Então, por isso essa perseguição, para desestimular cada um de vocês a não entrarem na política, a deixarem tudo como está. Vejam só, sempre disseram que política era lugar de gente ruim, e esse grupo político ocupou esse espaço de cabeça erguida, olhando no seu olho, dizendo a vocês o que queriam, o que pensavam, o que iriam fazer. E quando esse grupo político chegou ao poder, foi fortemente, frontalmente atacado, né, bloqueado por aqueles que têm o poder
também que não deixaram, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro governar. Mas, como eu disse, o povo brasileiro, o povo de bem, está enxergando todo esse desmando e não vai aceitar calado tudo isso que vem acontecendo. Senhoras e senhores, no próximo dia 6 de abril, às 14 horas, na Avenida Paulista, o presidente Bolsonaro convoca cada um de vocês a estarem presentes na Avenida Paulista, pedindo, exigindo, dando aí o seu recado à classe política, ao Congresso Nacional, todos pela anistia. O que está acontecendo com a Débora e com centenas, milhares de brasileiros que estavam em Brasília não é normal, não é natural, não é aceitável. Então, nós esperamos todos vocês no dia 6 de abril, domingo, às 14 horas, na Avenida Paulista, para clamar por estes que precisam de toda a nossa ajuda, de todo o nosso apoio neste momento. Eles vão passar, senhores. A justiça dos homens hoje no Brasil é falha. É isso que nós estamos vendo, mas a justiça divina ela é implacável. E nesse julgamento, todos nós vamos passar. Há um ditado que diz, ao fim do jogo, peão e rei voltam para a mesma caixa. E nós, independente da posição social que ocupamos, a sociedade brasileira, nós seremos julgados por um justo juiz. E tudo aquilo que nós fizemos, tudo aquilo que nós deixamos de fazer, as nossas ações ou as nossas omissões serão levadas em consideração. Então, vamos às ruas por aqueles que não podem ir, por aqueles que neste momento estão trancados, jogados num cárcere, sem poder voltar para suas casas, sem poder voltar para as suas famílias. Um forte abraço e fiquem com Deus.